certo? Agora, poeticamente, o que é período? A reunião de uma ou mais orações. E o nosso foco hoje é no período simples, aquele que tem apenas uma oração. Então vocês veem, né? Diz o jornal hoje, os candidatos apostam no corpo a corpo para conseguir votos. E quem passou pelo centro de Santa Maria teve essa agradável visão, né? Se deparando com todos os candidatos, inclusive os aliados, né? O candidato a prefeito, o candidato a vice, cada um numa ponta da cidade, porque são de partidos diferentes. Então, a manchete do jornal de hoje dizendo: os candidatos apostam no corpo a corpo. Gente, apostam, como tem um verbo, é um período simples. Período simples. Ali o verbo é único, não é uma locução. Facilita a nossa vida. Tá? Agora, se eu dissesse: os candidatos estão apostando no corpo a corpo, o raciocínio seria o mesmo. Estão apostando é uma locução, mas equivale ao apostar. Então não mudaria o período. Agora, os candidatos trabalham e estudam. Vamos falar sobre os candidatos a uma vaga num concurso público, né, gente? Muito mais tranquilo. Então, o que acontece? Temos o trabalham e temos o estudam. Ou seja, dois verbos independentes. E aí nós estamos aqui com um período composto. Reitero, na próxima semana nós vamos nos deter à análise do período composto. Vamos dar nome às orações do período composto. Orações coordenadas, orações subordinadas. Agora, o que tem que ficar claro aqui? Que a oração do período simples, gente, ela tem um nome. E esse nome, ele não é tão explorado em provas, mas poderia vir a ser. A oração do período simples, ela se chama oração absoluta. Oração absoluta. Então, até mesmo a oração do período simples, ela vai ter um nome. Ela vai ter um nome. Então, fica esse alerta para vocês aí, porque é um ponto importante. Pouco explorado, repito, mas que tem bastante utilidade aí, certo? Faria diferença se a banca perguntasse, certo? Então, concluam esse raciocínio e aí nós vamos falar sobre aquelas perguntinhas maceteiras que muitos sabem, mas não conseguem aplicar. Porque às vezes o que acontece, né, gente? A pergunta dá certo, mas a resposta está errada. Então fica esse alerta. Concluam as anotações e vamos analisar as perguntinhas. Como eu falei para vocês, o centro das atenções é o verbo ou a locução verbal. Centro das atenções é o verbo, a locução verbal. As perguntas são feitas para o verbo, para a locução verbal. Então, o que acontece, né? Vejam, as primeiras perguntas vêm na frente do verbo. Quem é que? O que é que? Quando eu pergunto
Quem é que? O que é que? Eu estou buscando o sujeito da oração. Ou seja, essas são as duas principais perguntas, porque o sujeito é a função sintática mais importante que nós temos. E aí notem, gente, a escolha das perguntas. Eu tenho duas opções, quem é que ou o que é que. Quando é que eu uso quem? Quando eu estou vendo que o sujeito é pessoa. Quando é que eu uso o que? Quando eu vejo que o sujeito é coisa. Então, quer dizer, antes de aplicar a pergunta, eu já tenho que ter a noção do que é o sujeito, né? Qual é o sujeito, porque senão eu não vou saber nem fazer a pergunta. Tá? Então, como eu falei, macete. Agora, verbo o que? Verbo quem? Nós estamos buscando o objeto direto. E o que nós temos que lembrar sobre o objeto direto? Que ele é desprovido de preposição. Tá? Por isso que se chama objeto direto. Temos perguntas com preposição. Para que, para quem, de quem, a quem. O que estamos buscando aqui? Estamos buscando o objeto indireto. Objeto indireto. E diferente do objeto direto, o objeto indireto é com preposição. Com preposição. Depois, a pergunta que vai nos remeter à voz passiva. Verbo por quem? O por é uma preposição especial, porque ele costuma introduzir o que nós chamamos de agente da passiva. Agente da passiva, que só existe na chamada voz passiva analítica. Então, vejam, é ou não é semelhante com o objeto indireto? É semelhante. Mas só não é objeto indireto porque nós temos a voz passiva analítica. E isso reforça o que eu dizia para vocês no começo. Tem que estar ligado na voz da oração. Agora, as três últimas perguntas, gente, são aquelas que nos levam a encontrar as chamadas circunstâncias, ou seja, os adjuntos adverbiais. Onde, quando queremos buscar adjunto adverbial de lugar. Como, quando queremos buscar adjunto adverbial de modo. E quando queremos encontrar o adjunto adverbial de tempo. Então, aí está um ponto-chave, né? Adjuntos adverbiais são funções sintáticas desempenhadas por advérbios ou locuções adverbiais. Advérbio é a classe, adjunto adverbial é a função. Aí, gente, o que acontece? Eu sempre costumo dizer que vocês, nesse ponto, vocês costumam ter facilidade. Quando vocês leem um enunciado e no cérebro de vocês vem uma noção de lugar e de tempo, principalmente, só pode ser adjunto adverbial. O único cuidado que eu alerto é verificar realmente se é lugar. Exemplo, estamos na sala. Quando vocês leem isso, vocês percebem que é lugar. Um outro exemplo que nós vamos analisar aí. Dilma irá se defender no Senado. Lá no Senado é ou não é um lugar? Sim. Então quer dizer, né, a noção de lugar vocês conseguem interpretar. E a noção de tempo também. Então, tudo que vocês lerem que remete a lugar, remete a tempo, sintaticamente é adjunto adverbial. Então, vamos tentar objetivar. Agora, eu chamo a atenção de vocês para o sentido das setas. Vocês viram, né, que a única vez
que primeiro era a pergunta para o verbo, era para encontrar sujeito. As demais, primeiro era o verbo para depois se ter as perguntas. Para depois se ter as perguntas. Certo? Então verifiquem isso. Tá? Cuidado, olhem a prioridade que o sujeito tem. Tá? Agora, gente. Só para ilustrar rapidamente. Nós revisamos o conteúdo. Né? Pergunta para encontrar sujeito e depois encontrar o verbo. O verbo é revisamos. Quem é que revisamos? Vocês vejam que a pergunta não se encaixa perfeitamente. Quem é que revisamos? E olhem se eu resolvo optar pelo quê. O Sacconi, na sua gramática, ele vai dizer que a gente deveria usar o que, é que. Ele não fala no quem é que. Ele só manda usar o que é que. Imagine se eu resolvo dizer assim, o que é que revisamos? Qual seria a resposta? O conteúdo. Então, para vocês terem essa noção do quanto essas perguntas são falhas. Elas são falhas. Elas só vão dar certo para quem realmente entende o conteúdo. Porque elas podem nos induzir a uma resposta errada. E não bastasse isso, mesmo que a pergunta seja certa e dê a resposta certa, às vezes nós vamos precisar fazer ajustes no verbo. Então, por exemplo, se eu disser quem é que revisamos, não fica bom. O melhor seria dizer quem é que revisa. Quem é que revisa? Nós revisamos. Aí a pergunta se encaixa melhor. Então, gente, macete funciona para quem entende a matéria. Tá? Logo, né, só para deixar registrado, nós é o sujeito da oração. Revisamos um verbo transitivo direto. Revisamos o quê? O conteúdo, objeto direto. Tá? Então fica esse alerta. Agora, gente, destacando a importância da preposição. Da preposição. Quais são os termos dentro da análise sintática que são obrigatoriamente preposicionados? Obrigatoriamente preposicionados o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. AP, agente da passiva. Já vimos uma peculiaridade sobre a preposição no agente da passiva. Ou é o por, ou é o pelo. Ou é o por, ou é o pelo. Tá? Então a prova foi feita pelo aluno. Não foi a prova que fez. A prova foi feita. Se eu tenho a prova foi feita, a prova não está agindo. A prova está sofrendo ação. Sujeito paciente. Agora ela foi feita é uma locução verbal. Pelo aluno só pode ser o agente da passiva. Ali o pelo já era uma boa pista. Já era uma boa pista. Mas o que nós extraímos ali? Nós extraímos, gente, que o aluno é o agente da passiva porque é ele que está agindo numa estrutura de voz passiva. Eu costumo dizer que essa função sintática é uma das mais autoexplicativas que nós temos. Porque a agente da passiva age quando a voz é passiva. Então é isso que você tem que buscar quando eu digo de nomenclatura. Entender os conceitos, o que eles querem dizer. E perceber o que é uma voz passiva. Então a prova, ela está sendo feita por alguém. Tá? Então a interpretação, gente, ela não pode nos abandonar. Por mais que a sintaxe procure ser objetiva, pontual, é preciso interpretar. Agora, como eu falo, a locução verbal às vezes nos deixa em dúvida, né?
O foi feita, às vezes não dá para pensar ali que o feita seria um adjetivo. O particípio do verbo, gente, ele é muito problemático nesse sentido. O particípio do verbo parece muito com adjetivos. Tanto que quando eu fui colocar os exemplos para vocês aí, eu observei bem questões de voz passiva e de particípio, para a gente verificar que aquilo ali é um verbo, mas que parece com adjetivo. Isso parece. Tá? Então, só é uma locução verbal porque a voz é passiva e na voz passiva tem que ter locução verbal. Mais especificamente na passiva analítica, que se chama analítica por ser maior, por ser alongada. Certo? Tranquilos até aqui? Bom, agora vamos nos cuidar em relação ao objeto indireto e em relação ao complemento nominal. O que ocorre, gente? Nós temos aqui uma semelhança entre os dois. Tanto que as mesmas perguntas que eu uso para encontrar objeto indireto, eu as poderia usar para encontrar o complemento nominal. Só não vou fazer porque o nosso centro das atenções aqui é o verbo. E complemento nominal não completa verbo. Complemento nominal completa nome. Complemento nominal completa nome. Ao passo que objeto indireto completa em regra verbo transitivo indireto. Ou, um verbo transitivo direto e indireto. Objeto é coisa de verbo. Complemento nominal é coisa de nome. Agora, qual é o outro alerta que eu preciso fazer para vocês? Nós temos, gente, hoje uma tendência das bancas de chamar os objetos de complementos verbais. Então, a nomenclatura objeto direto, objeto indireto, ela está saindo um pouco de cena. Então, vem essa expressão genérica chamada complementos verbais. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, certo? Bom, indo em frente nesse sentido, gente, o que acontece? Só para ilustrar aqui. Necessitamos de aula. É diferente de eu dizer necessidade de aula. Necessitamos de aula. Necessitamos. Quem é que necessita? Nós. Quando eu encontro o sujeito por meio do verbo, qual é a classificação desse sujeito? Oculto, elíptico ou desinencial. Oculto, elíptico ou desinencial. Desinencial, gente, porque o mos, para quem lembra aí das desinências, é chamado de desinência número pessoal. Então, graças ao mos, eu tenho nós. Se eu tirar aquele mos e ficar, por exemplo, só necessita, mantenho nós? Não. Então, o nós só está ali porque tem aquele pedacinho no verbo que comprova a necessidade dele. Então, necessitamos de quê? De aula. Está aqui a preposição de. E vocês vejam, eu optei pela preposição de porque eu já olhei a resposta. Eu não poderia dizer necessitamos para quê? Então, as perguntas, elas são só, como eu falo, a prova dos 9. É para eu ter certeza. Porque primeiro tem que olhar a resposta para poder fazer a pergunta certa. Então, necessitamos de quê? De aula. Agora, necessidade. Nós temos necessidade de aula. Necessidade de quê? A pergunta é a mesma. Necessidade de quê? Só que necessidade não é verbo. Por isso que de aula é complemento nominal. E está ali também com a preposição de. Aviso, gente. Há uma tendência de prova em cair complementos de nomes
e não só complementos de verbos. Eu sempre digo, né?